Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar a utilização do orçamento como ferramenta de gestão de custo. Durante o curso foi ressaltado que o orçamento não tem o único e exclusivo objetivo de identificar o custo total da obra, né? Esse é um dos objetivos do orçamento. Além da obtenção do custo total, e isso pode ser feito via estimativa ou orçamentação, depois de obtido esse valor, eu preciso do detalhamento de como esse valor total se distribui ao longo de todas as atividades, para que eu possa utilizar isso como ferramenta de gestão de custo. Então daí a importância do processo de orçamentação via levantamento de quantitativos, composições, custos diretos, custos indiretos, tudo como a gente viu durante o curso. Tendo isso resolvido, tendo isso desenvolvido, elaborado, em companhia dos outros dois pilares também, como comentado, que é o escopo, né, a questão de projetos, descritivos, informações, as condições que o projeto e que o empreendimento precisam atender, e a parte de planejamento, estratégia de condução da obra, os prazos, cronogramas, entregas parciais, todas as suas obrigações durante o desenvolvimento da construção. Eu preciso desses três pilares. Então a gente vai pegar o pilar custo, né, a ferramenta orçamento, e utilizar ela durante a execução da obra. O orçamento não é simplesmente aquele custo que se coloca de lado, vai fazer a obra e no final vê se acertou. Não, ele é a sua bússola, ele é o seu mapa para você conduzir dia a dia a sua obra. Então não pode existir a possibilidade de ver se acertou, ver se não acertou, estourou ou economizou, como se fosse um acaso, como se fosse uma simples questão de adivinhar quanto que ia dar. Não, é um trabalho, uma constância, é um trabalho permanente de agir para que aquele objetivo seja atingido, desde que preservadas as condições de escopo e prazo de planejamento como foram inicialmente previstas. Então aqui a gente vai ter uma ferramenta, uma maneira de como utilizar os dados do orçamento para fazer esse trabalho. Então eu trago aqui uma planilha que eu utilizo bastante em obra, onde eu vou utilizar os dados do orçamento para fazer um controle periódico do desenvolvimento dos custos da obra. Essa planilha já está mais ou menos organizada, eu dei uma simplificada nela. Ela já está aqui com os mesmos termos dos grupos, que são os mesmos termos utilizados na planilha que é disponibilizada para download, né, no módulo que mostra como usa a planilha. Então são aqueles mesmos itens que foram disponibilizados ali, eles estão identificados aqui. Primeiro vamos conhecer como é que é esse ambiente, né? A gente tem aqui duas abas, são duas planilhas. Numa primeira dela eu criei um help, uma ajuda, com dois campos. Um primeiro campo voltado para, é a primeira vez que eu estou usando essa planilha na obra, ou seja, a inicialização da planilha, como você cria a estrutura dela num primeiro momento. E a segunda parte é mês a mês, como eu preciso tratar essa planilha mês a mês para que ela sirva de ferramenta para gestão de custo. Então eu vou seguir aqui. Então na primeira parte é inicializando a planilha. O que eu preciso fazer? Trazer os dados do meu orçamento para cá. Antes de eu trazer esses dados, vamos conhecer como que essa planilha está organizada e qual é o objetivo dela. Então, eu vou deixar essa primeira parte aqui, que é essa coluna B, para explicar depois, mas aqui na primeira parte eu tenho na coluna C os grupos. Eu vou abrir aqui, eu já estou com um modelo daquele orçamento, que é o nosso exemplo da aula prática do módulo 3. Então essa é a nossa planilha, e ela possui diversos grupos. Cada grupo tem um conjunto de atividades, e aqui são a área, né, de atuação, que etapa da obra que se encontra. Então eu usei exatamente essa mesma itemização, essa mesma codificação, e levei para aquela planilha. Então eu tenho aqui os grupos, aqui puxam lá do orçamento, as atividades. As atividades são os códigos das atividades
estão lá lançadas. E para a gente manter uma coerência com o restante do conteúdo, eu vou usar o mesmo exemplo que já foi utilizado, que é através do item 9, superestrutura. Então aqui no item 9, se olhar lá na aula que a gente tratou disso, você vai lembrar um exemplo de lançamento. Então aqui a gente tem 20 atividades lançadas. Então, basicamente, no primeiro momento, o trabalho é levar essa informação para lá. Então eu vou pegar esses 20 códigos, essas 20 descrições e vou levar para lá um trabalho de copiar e colar, que foi o trabalho que eu já fiz aqui. Então estão eles aqui, os 20 códigos e as 20 atividades. Tá? Mas vamos entender como é que essa planilha está organizada. Qual é o objetivo aqui? Então eu tenho o grupo, está lá 9, superestrutura, igual está na planilha. As atividades, o código dela e o nome, igual está na planilha de orçamento. Empresa, daqui a pouquinho a gente vai ver para que serve. E aqui eu tenho a parte de custo da obra. O foco dessa ferramenta é basicamente nessas colunas. Qual é o objetivo? Mês a mês, eu fazer um levantamento de quanto que eu gastei esse mês, quanto que eu tenho ainda para gastar e, somando com o que eu já gastei, é mais ou menos do que eu disse que gastaria. Então vamos lá. Custo total anterior é a minha primeira coluna. O que é o custo total? É a minha expectativa de custo total da obra, ou seja, quanto que essa obra vai custar. Olha, o custo total, num primeiro momento, é o quê? Meu orçamento. Então, o meu orçamento é a minha expectativa de custo total da obra. Então, inicialmente, a planilha ela vai ser startada, ela vai ser inicializada, eu trazendo para cá, para essa coluna de custo total, todos os valores do orçamento, cada valor total de cada item. Então, nesse caso aqui, 901, fabricação de forma, eu teria que pegar aqui no meu exemplo de orçamento e pegar essa coluna aqui, ó, de total, e copiar e levar para lá. Estou falando em copiar e colar, mas se você quiser fazer uma coisa mais dinâmica e quiser fazer linkagem de arquivo, dá também, você traz uma coisa mais automática, sem problema. Mas copiar e colar funciona bem. Até porque você vai fazer isso uma vez só. Então, traz os dados para cá. Então, no primeiro momento, o meu anterior é minha referência. Minha referência é o orçamento. A partir daí, eu tenho o custo total atual, ou seja, o que nesse momento está indicando que vai acontecer com esse custo. Como a obra ainda não começou, eu não tenho nenhum indicativo. Então, a princípio, a minha expectativa é de que o meu custo total atualizado seja o meu orçamento. E à medida que a obra vai desenvolvendo, eu tenho esse outro preenchimento aqui. Essas 4 colunas são o acompanhamento mês a mês, em relação a gastos. Então, a obra ainda não começou, então eu não tenho um gasto acumulado anterior. Só para a gente organizar, vamos imaginar que essa obra vai começar dia 1º de setembro. Tá? E estamos falando antes disso. Então, para a gente imaginar aqui, eu vou lançar alguns valores, imaginando que eles vêm de orçamento. Vou lançar 10 mil, e só para facilitar minha vida aqui, eu vou deixar 10 mil para todo mundo. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu tenho 10 mil reais para cada atividade dessa. Isso veio do meu orçamento. Então, do meu orçamento, eu tiro isso aqui. Agora, essa ferramenta é para gestão. Gestão é um trabalho de monitoramento e controle e ação periódico. Eu preciso identificar o seguinte: como que esses 10 mil são gastos ou são distribuídos ao longo do tempo? Agora vem uma primeira integração com o planejamento. Eu vou precisar do cronograma, da distribuição do serviço de cada uma dessas atividades, e aí o importantíssimo é, essa estrutura aqui precisa ser a mesma do planejamento. Por isso que quando a gente fala de estrutura analítica de projeto, da integração dos pilares e da estrutura ser a mesma, se eu tiver aqui no orçamento uma estrutura e no planejamento outra estrutura, eu não consigo associar o que foi feito, quanto foi gasto, em que tempo, porque eu tenho formas de medir e de associar diferentes. Então, o orçamento e o planejamento, obrigatoriamente, tem que ter a mesma estrutura, pelo menos até esse nível de detalhamento. Depois o planejamento pode abrir, detalhar de uma outra forma, e a mesma coisa o orçamento. Mas eu preciso ter uma linha comum aos dois. Para quê? Chegar aqui e eu vou lançar os dados. Tá, mas esses 10 mil, como se distribuem no tempo? E aí você vai pegar lá no seu planejamento, no seu cronograma, quais são as semanas, os meses de duração de cada uma dessas atividades.
Normalmente a distribuição dessa evolução física não é linear, ela tende a uma curva S, depois na parte de planejamento eu vou comentar mais sobre isso, mas também aqui, para facilitar, eu vou lançar tudo igual, só vou dar uma mexidinha aqui na distribuição. Então eu vou lançar 2.000 por mês durante 5 meses. 3, 4, 5, foi? Então, aleatoriamente, tá? Só vou... Pronto. E... Opa. Eu não estou vendo a que se refere não, estou só lançando aqui para a gente ter dado para poder simular aqui a utilização da ferramenta. Então, faltou um aqui. Então eu preciso lançar. Então essa ferramenta ela me exige que não só os dados do orçamento estejam lançados, mas como é a expectativa de gasto isso ao longo do tempo. Isso já me dá uma informação muito interessante, que é o fluxo de caixa. Isso já me dá uma curva financeira da obra. Aqui eu tenho mês a mês quanto que essa atividade aqui vai consumir. E fazendo isso para o orçamento todo, ao final da minha planilha, eu tenho a minha curva financeira da obra toda. E isso é importantíssimo para fluxo de caixa, compatibilização de receita com gastos em geral, tomada de decisão para desconto em tabela de apartamento ou necessidade de antecipação de algum tipo de parcela de financiamento ou empréstimo ou não, né? Ou você pode dispensar uma parcela de empréstimo ou reduzir o capital que você vai pegar emprestado porque você consegue visualizar aqui que a tua expectativa de gasto é diferente. Então aqui eu tenho já a informação da curva financeira da obra inteira montando, né? Voltando lá para a nossa atividade do grupo 9, que é a superestrutura, então eu tenho aqui o meu custo anterior. Nesse primeiro momento ainda não começamos a obra, está o meu orçamento lançado, então a expectativa é que o meu custo atualizado seja esse mesmo e ele vai ser gasto, ou seja, ele todo ainda está a gastar. Eu não gastei nada, eu estou só trazendo informação, todo esse valor ainda é futuro, então tudo está no meu a gastar. E aqui eu tenho a somatória de todas as colunas trazidas para essa totalização aqui. Eu faço isso com todos os itens de orçamento. Trago o orçamento inteiro para cá, lanço ele no custo total, lanço cada tipo de gasto no meu cronogramazinho aqui, né, no meu calendário aqui, e aí eu tenho como essa distribuição vai acontecer. E é exatamente isso que apresenta aqui na ajuda. Então eu preciso copiar a estrutura dos grupos e atividades do orçamento e planejamento, que devem ser a mesma, para eles poderem se falar, como eu já comentei, lançar os valores totais previstos no custo total anterior, que é o orçamento, e lançar a previsão da evolução dos gastos das atividades conforme previsto no planejamento, na coluna dos meses correspondentes. Então, que é esse lançamento aqui. Então, no primeiro momento, é basicamente isso que eu faço. Eu inicializei a planilha. Então, a planilha já começou. A partir de agora, eu já vou para a utilização da ferramenta. E eu tenho dois momentos. Então, começou a obra, estamos ao longo do mês de setembro. E isso aqui é uma ferramenta que o engenheiro, o arquiteto, o profissional que vai cuidar da obra tem como aberta o tempo todo na frente dele, gerindo a obra, utilizando essa informação. Por quê? Tudo que eu tenho aqui são disponibilidades de verba. Então, eu agora vou transformando isso em compromisso. Ou seja, o que disso aqui não é mais orçamento, é de fato um compromisso ou uma compra. Vamos imaginar que estamos ao longo do mês de setembro, a obra começou no dia 1º de setembro e eu fechei aqui um contrato ou fiz uma compra para painéis, né? Painéis de madeira para formas e pilares. E aqui é muito importante que esse trabalho para funcionar, você precisa ter uma forma de administração da obra completa e correta. O que eu estou dizendo com isso? Materiais, equipamentos, serviços terceirizados, mão de obra, seja própria ou de terceiro, não importa, elas têm que estar corretamente apropriadas.
Você precisa ter um centro de custo, uma forma de lançar esses gastos de maneira adequada. Eu preciso saber cada nota que eu estou pagando a que se refere. Não é como eu já peguei nota de concreto lançada em despesa de escritório. Então, você não consegue mapear, você não consegue fazer uma gestão de custos se não tiver uma administração de obra adequada. Então, eu preciso ter a associação aqui correta. Serve para material, serve para o teu funcionário, ele precisa ter a apropriação das horas dele do dia, do mês lançada no item de orçamento correto, para chegar aqui e você ter esse lançamento adequado. Então, aqui, vamos dizer que eu comprei os painéis só para a forma dos pilares. Então, nesse momento, eu vou fazer a inclusão de uma linha. Cuidado com a inclusão, porque aqui são fórmulas. Essa primeira daqui a pouco vai sumir, vocês vão ver, mas aqui são fórmulas. Se eu insiro coluna acima, a fórmula acaba não puxando. Então, cuidado com inserir ou excluir linha para você não prejudicar aqui a conta. Então, vamos lá. Eu fiz uma compra. Então, agora eu já sei, não é mais expectativa. Eu já tenho uma dívida, eu já tenho um compromisso financeiro. Então eu vou inserir aqui uma linha que se refere a qual é o material, serviço, equipamento. Chapa de compensado. Comprei no Zezinho Madeiras. Qual o valor dessa compra e como ela vai ser paga? Essa compra ela vai ser paga. Ela é de R$5.000 e ela tem um pagamento de R$2.000 agora para setembro e um pagamento de R$3.000 para outubro. Então está ali lançado. Então eu preciso agora vir aqui, ajustar as fórmulas, só puxa, e essa fórmula aqui. E agora eu vou explicar o que é essa coluna. Apareceu um negativo aqui. Essa coluna, o que ela vai mostrando aqui? O saldo dessa linha. Ou seja, se essa linha está gastando mais ou menos do que o previsto. Importante, essa análise é por linha. Então aqui eu tenho o material, a empresa, o custo dela já, que eu sei, porque já está comprado, contratado, e como ele vai desenvolver ao longo do tempo. Ora, mas eu não aumentei o meu orçamento em 5.000, eu usei da verba que eu tinha disponível para a fabricação, né, de forma de pilares. Então, se esse dinheiro, a origem dele era dos 10.000, eu não tenho aqui mais a disponibilidade de 10.000. Eu vou tirar esses 2.000 aqui, esses 2.000 eu vou tirar também inteiro e também eu vou reduzir do outro mês. Pronto. O fluxo mudou um pouco, mas o custo total não mudou. O que aconteceu? Voltando lá para o final, eu vou ter um item sobrando, então eu marquei aqui como tudo que sobra dinheiro, ou seja, a favor do meu orçamento, está em verde. Tudo que gasta mais do que o previsto, ou seja, aumenta o gasto em relação ao meu orçamento, está em vermelho. Então, eu preciso ter um equilíbrio. Um matou o outro. Ao final, eu tenho a saúde financeira do grupo. O objetivo é tentar sempre cada grupo ser zerado. Se não for, daqui a pouco eu comento como é que a gente vai fazer. Mas aqui eu preciso ter zerado. Para ficar só mais organizado, eu posso aumentar um recuo aqui e de repente dar um itálico. Então ótimo. Então eu fiz a primeira compra. Agora eu fiz mais uma compra. Agora eu comprei desmoldante. Vem aqui. Estou ao longo do mês, tá? Está acontecendo. Então venho aqui, insiro mais uma linha, ajusto a fórmula, a desmoldante vai ser R$800. Então vou botar aqui desmoldante. Eu comprei na loja da esquina e R$800. Aonde eu lanço os compromissos? Aonde eu lanço os valores a gastar? Na parte aqui do a gastar. Então eu vou pagar R$800 ali. Então tá ótimo. De novo, tem um estouro aqui de R$800. Né? Tem um estouro aqui de R$800. Então eu vou pegar isso da onde? Eu ainda tenho 5.000 nesse item. Então eu vou tirar aqui do final. Então agora eu só tenho 1.200. Não tenho mais a verba disponível. Pronto, continua zerado. E assim eu vou fazendo ao longo do mês, à medida que eu vou me comprometendo. À medida que eu já fechei a ordem de compra, já fechei o contrato, já fechei a compra do material, eu vou me comprometendo ao longo do mês. Isso eu faço com todos os serviços. Transformo uma disponibilidade de verba, como eu tenho aqui, em compromisso.
Então ele vai alterando só da onde estava para onde está. Então aqui eu tinha 10 mil e agora aqui eu continuo tendo 10 mil, só que eu já consigo distribuir e pegar de quem eu vou lançando. Tá? Chegamos no dia 1º de outubro. Os gastos todos do mês de setembro já são conhecidos, ou seja, o que realmente foi gasto. E aí você pode pegar as notas fiscais todas devidamente lançadas e tudo mais. Você pode pegar, quem trabalha com sistema ERP, ou gera um relatório desse tipo, você gera um relatório. Então, você pega esse relatório de gastos e você vai lançar as informações aqui do que foi gasto. Então, olha, então do chapa aqui do compensado, né? Então, vamos pegar aqui na parte de ajuda como que isso é feito. Eu tenho aqui no uso periódico da planilha. Então, primeira coisa, eu vou abrir a planilha do mês anterior. Nós não temos, essa é a primeira. Então, eu vou pegar aqui e vou salvá-la como um mês. É interessante sempre você manter uma planilha para cada mês. Por quê? De mês a mês, eu vou criando mais linhas, eu vou alterando as informações. Então, para esse histórico não se perder, a primeira atividade que eu faço é, eu resgato a do mês anterior, salvo ela com o nome de setembro, outubro, 09, dá uma codificação que você acha da sua forma de trabalho que você acha mais adequado, e a partir daí eu faço as alterações. Então, eu vou fazer aqui o lançamento dos gastos. Então, eu vou fazer aqui o lançamento do gasto do mês de setembro, e depois de eu completar essa etapa, eu volto lá na ajuda para você ver como é que é a etapa seguinte. Então, vamos imaginar que eu peguei o relatório aqui do mês de setembro, e eu tive aqui os gastos, né, os gastos relacionados ao mês de setembro. Aqui na ajuda me diz o seguinte, eu vou destacar aqui, é isso aqui que eu estou analisando. Esse aqui que eu estou analisando. Tá? Chegamos em final de setembro. Chegamos em final de setembro, eu vou lançar aqui os gastos do meu relatório. Então, o gasto do meu relatório, vamos imaginar que eu tenha dos 2 mil lá que era previsto, mas só entregou, deu um problema de entrega, entregou R$ 1.500. E aqui o desmoldante foi os R$ 800. Eu vou ficar só nessas linhas aqui para não criar muita informação, mas o processo é exatamente o mesmo. Então, se isso aqui aconteceu, o mês de setembro, ele não é mais uma expectativa para se gastar, porque ele já aconteceu. Eu estou trocando a informação de uma expectativa por um acontecido. Então eu preciso tirar ele dessa conta aqui, preciso tirar dessa fórmula, porque ele está contando duas vezes. Então eu venho aqui e eu faço essa alteração. Ele começava na coluna M, agora ele vai começar na coluna N. E eu arrasto para todos. Aqui também, mesma coisa. Aqui soma. Aqui eu copio e eu para todos. Pronto. Nesse momento, eu substituí o que era expectativa de gasto por uma realidade. Agora pula, pronto. Por uma realidade. Isso aqui é muito interessante para você conseguir comparar. Fazendo isso por todas as linhas, ao final, você vai ter quanto eu realmente gastei no mês de setembro e quanto que eu tinha previsto gastar. Essa é uma ferramenta muito interessante para você avaliar, para você refinar, para você medir como é que está a sua precisão, como é que está a sua forma de gerir os dados. E aqui eu vou dar um parâmetro, tá? Empresas de grande porte costumam utilizar um seguinte parâmetro. Para os 3 meses imediatos, essa margem de erro na faixa dos 5%. Lógico que isso tudo depende. Disponibilidade de caixa, custo de capital, uma série de coisas. Né? E do volume que a gente está falando aqui, na quantidade de dinheiro que a gente está falando. Mas vamos imaginar que na faixa de 5%, 7% estaria ok, porque está mais próximo, eu preciso ter uma precisão maior e eu consigo ter uma precisão maior. Eu consigo enxergar mais claramente, mais precisamente o que está no meu futuro imediato. Dos 4 meses para frente, aí já se permite uma variação maior. Lógico que o valor total não pode exceder, mas a variação mês a mês
ela pode ter uma alteração um pouco mais significativa. Ou seja, mês que vem, quando eu apresentar a previsão de desembolso dos próximos meses, não pode ter uma variação em relação ao mês anterior maior do que 15%, 20%, porque tem toda uma previsão em termos de empresa em relação a isso. Então, é um parâmetro para você ajudar a se orientar aí. Voltando lá para o nosso lançamento. Então, aqui eu faço o lançamento mês a mês de cada um dos serviços. Aqui, como eu tirei da conta, ele ficou apresentando o estouro. Então, vamos imaginar que esses gastos aqui aconteceram Então tá aí. Esse é o trabalho. Eu faço o lançamento do mês, tiro o mês que já passou da contagem e agora aqui eu tenho a análise do seguinte: o meu custo de orçamento, o meu custo atualizado, o gasto desse mês, quanto que eu acumulei até agora. Como eu não tinha feito nada, o que eu acumulei até agora é o que eu gastei esse mês e quanto que eu tenho a gastar. E aqui eu tenho uma necessidade de ajuste, porque olha o que está me apresentando aqui. Eu tenho 1.500 de gasto e era previsto 2.000. Então eu tenho uma expectativa aqui de 4.500. Olha aqui embaixo, está sobrando 500. Mas não está sobrando 500, porque eu não economizei na chapa. Ela só não foi entregue. Então esses 500 que não vieram aqui, ou eles vão acontecer aqui, ou de repente eu já posso saber que isso vai ser distribuído de outra maneira. Pronto. Está feito o trabalho de ajustar os lançamentos futuros. Então, aqui eu tenho todas as informações e eu faço isso com todas as atividades, com todos os dados da minha planilha. E agora, para o mês que vem, o que eu vou fazer? Finalizei isso aqui, terminei de lançar tudo que eu preciso. Aqui, ao final, eu vou ter uma totalização. O meu orçamento é 200 mil. Nesse momento, continua sinalizando que vai acabar a obra em 200 mil. Eu não tenho aqui do ladinho nenhuma expectativa nem de economia, nem de gasto superior. Nesse mês eu gastei 8.300, ou seja, em um acumulado de 8.300, ainda falta 191.700 para acontecer. Agora vamos já imaginar aqui o seguinte: eu tenho um estouro aqui, eu tenho aqui esse compensado, ele vai ser, tem mais 4.200, mais 5.000, mais 10.000 aqui para exagerar. Opa, exagerei demais. 10.000 aqui. 10.000 aqui, mesmo se eu zerar o que eu tenho de disponibilidade, já sinaliza para mim um estouro de 5.800. Vamos lembrar o que a gente falou no curso, que as quantidades, as produtividades, tudo aqui com perda zero, para a gente não acostumar a incorporar perda. Então aqui é tudo com perda zero. Mas eu não sei realmente a eficiência, consumo do meu trabalho, então eventualmente pode ter uma necessidade de consumo, né, de gasto maior do que o que está previsto. E eu tinha comentado que a forma de tratar isso seria na gestão do orçamento. Isso está lá naqueles itens eventuais, que é esse outro item que tem aqui no orçamento. O item 25 aqui, eventuais. Então, como que a gente faz na hora da gestão? A gente traz aqui no item 25, né, que eu chamei aqui de 25, mas você pode organizar de outra maneira. O ideal é ter aqui pelo menos uma linha para cada um dos itens. No caso, a gente está no item 9, então eu teria aqui uma linha no item 9. Chamaria aqui de superestrutura. Se eu definir que a minha margem, né, a minha tolerância para perdas e tudo mais seja 10%, não estou dizendo que esse é um número, você vai definir, pode ser diferente para cada item, né? E você pode ajustar aqui conforme a sua quantidade e qualidade de informações. Então vamos dizer que eu dê 10% de margem para a superestrutura. Eu vou lançar aqui os 10% de 200 mil, ou seja, 20 mil. Então eu tenho, isso já vem do orçamento, tá? Essa definição você fez lá no orçamento. Então eu tenho aqui 220 mil, mas como que eu lanço ele? Eu também vou lançar aqui no A gastar. E aqui uma dica: coloque aqui os meses da sua obra, que vai durar. Uma obra predial, normalmente eu sugiro acrescentar mais 6 meses. Esses 6 meses para quê?
assistência técnica, pagamento de tributos, garantias, parcelamentos de compras, vão acontecendo algumas obrigações financeiras aí depois que a obra termina, né, taxas e tudo mais, e um 7º mês para você lançar essas reservas. Então eu vou ter aqui no finalzinho, eu vou lançar esses 20 mil aqui no final. E aqui vai ficar um acumulado de dinheiro, que ele não vai acontecer de fato, é a sua gordurinha, é a sua reserva para você custear o quanto você precisar em termos de perda. A diferença é que aí você vai saber exatamente quanto que você está sacrificando para cada item. Então, se eu tenho aqui 5.800 de perda e eu não tenho expectativa, voltando aqui, de conseguir reverter isso dentro desse custo, dentro desse centro de custo, dentro desse grupo, eu posso partir para usar aquilo ali. Mas primeiro, das próximas compras, não tem nada que eu possa fazer, das próximas contratações, não tem nada de projeto, eu não consigo resolver isso. Não, tem uma expectativa de conseguir, mas não é certeza ainda. Então eu vou usar essa gordura que eu tenho ali para não aparecer nesse primeiro momento. Eu não vou tratar isso já como um estouro, eu vou tratar como uma possibilidade de estouro, mas eu não vou absorver isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar desses 20 mil que eu tenho, eu vou tirar 5.800. Então eu tenho lá 14.200. Então eu fiquei com uma sobra de 5.800 nesse item aqui e o meu orçamento continua saudável, continua zerado. Mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo para combater aquele excesso lá em cima. E o meu limite aqui é finito. Eu já gastei aí uma parte do que eu tinha disponível para custear isso. Então é importante ver se eu não estou pagando a chapa cara, se eu não estou com consumo de material diferente. Eu sei exatamente em qual item que está dando problema. Eu sei exatamente aqui avaliar aonde que está o meu problema em relação ao meu orçamento e agir agora para impedir que isso se propague ou já identificar potenciais atividades, preferencialmente nesse grupo, ou se eu não conseguir, nos próximos grupos, as atividades que vêm depois, alguma coisa para combater isso. Então, finalizado aqui o mês de setembro, encerrou, eu faço a exclusão dessa coluna, que ela não está sendo utilizada na conta, ela já foi excluída da conta, mantenho tudo certinho e salvo isso. Então eu tenho esse orçamento salvo, onde eu continuo aqui embaixo uma expectativa de gasto ainda igual ao orçamento. Então salvei como mês de setembro. Durante o mês de outubro, faço a mesma coisa. Eu vou pegar essa planilha, abro ela como mês de outubro, salvo como mês de outubro, e aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou aqui na minha ajuda, eu vou abrir e eu vou atualizar a célula J2. Por quê? Porque agora mudou o mês. Eu já estou falando de setembro. Essa é a célula J2. Então eu vou lançar aqui o mês de outubro. Então agora se refere ao mês de outubro. Qual é o próximo passo? Eu vou copiar todos os valores da coluna H e colar na G, ou seja, tudo que era o meu custo total atual vai para o custo total anterior. O que eu estou fazendo aqui? Tudo que era atual no mês passado, esse mês é anterior. Então eu vou copiar aqui, e primeiro tem que ser essa, tá? Se fizer a parte de gasto primeiro, como é por fórmula, muda tudo. Então eu vou copiar toda ela. Vou copiar tudo mesmo, porque apesar de estar tudo zero, mas para você ver o processo como que é. Eu copio ela toda, até a conta lá embaixo, copio, e eu colo como anterior. O valor final agora para a gente não vai mudar, mas a distribuição muda. Por isso que é importante fazer isso como primeiro, porque daqui a pouco eu vou começar a inserir linha, eu vou começar a inserir dado. Na hora que eu começo a inserir dado, a posição das informações mudam. Então eu não vou conseguir mais copiar e colar. Então a primeira coisa que eu faço é, então o que era atual no mês passado, esse mês é anterior. Eu venho aqui e vou colar especial. Por quê? Eu preciso do dado, eu preciso do número, eu não quero a fórmula. Então eu posso vir aqui ou copiar o colar especial, ou eu posso clicar aqui com o botão direito, colar especial, valores.
copiou os valores. Então está aqui, ó. Essa coluna aqui agora é espelho dessa. E eu tenho exatamente o mesmo número lá embaixo, só que não mais com fórmula. Isso feito, próximo passo, vamos ver aqui, fazer a mesma coisa, só que agora com os gastos, ou seja, o que era gasto acumulado no mês passado, o que era gasto acumulado atual no mês passado, agora é anterior. Então eu venho aqui, o que era acumulado atual, ou seja, o que era tudo que eu tinha gasto até setembro, agora virou anterior a outubro. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Por isso que isso é depois. Como está na fórmula, se eu fizer isso primeiro, altera os dados do custo total. Então eu copio toda a coluna, copio e trago ela para gasto acumulado anterior. Mesma coisa, colar especial, valores, tá lá. Então eu trouxe os dados. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma atualização de dados. Tudo que era do mês corrente no mês passado, agora é anterior. O próximo passo, vem aqui no Help, destacar em fundo amarelo, ou seja, agora virou minha previsão, vou destacar, para eu saber porque eu estou mexendo. Eu vou apagar todos os gastos que estão aqui. Por quê? Porque esses gastos eles são de setembro, eles foram lançados em setembro. Então, só cuidado para não apagar a fórmula. A gente só está trabalhando aqui no item 9, então eu vou apagar aqui no item 9. E eu vou, por último, ajustar a fórmula do gasto para frente. Então, antes de eu inserir os dados do mês, eu vou passar agora a desconsiderar. Então, agora eu vou desconsiderar de novo, não é mais M, é N, e eu vou pegar e copiar esta fórmula para todos. Pronto. E agora o que eu faço? O lançamento aqui dos gastos do mês, exatamente como a gente fez no mês anterior. Então agora eu tinha uma previsão de gastar 2.500, vamos imaginar que eu gastei 2.500. Previsão de gastar nada, uma previsão de gastar 2.000, gastei 2.000, mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000, mais 2.500. Se eu gastei mais 2.500, aqui eu preciso ver, isso é gasto a mais ou antecipação? Ah, é antecipação, então tudo bem. Então eu vou tirar da minha última parcela aqui, 1.500, preservei a saúde do grupo e assim eu vou levando. Então esse é um trabalho mês a mês. De novo eu posso avaliar lá embaixo como que está a minha previsão e como foi realizado. Consigo avaliar a qualidade da minha previsão para o mês seguinte. Isso eu faço mês a mês. Então eu consigo ter aqui o que? Uma evolução do que está acontecendo no mês. Se tiver alguma expectativa de estouro, né, em algum item, eu consigo identificar em qual item que é, em que momento isso aconteceu, eu consigo agir para impedir que isso se propague, eu consigo identificar uma oportunidade de resolver esse problema no mesmo grupo, ou em outro grupo, ou usando da reserva que eu coloquei no meu orçamento. Isso é um trabalho dia a dia. Então, esse mês agora, eu precisei agora na fabricação de forma de vigas ou de lajes, ou vamos colocar aqui, armação de pilares. Comprei o aço dos pilares. Então agora eu posso colocar aqui o aço dos pilares. Agora eu só posso inserir a linha depois de ter feito todo esse trabalho de copiar e colar. Senão os dados saem do lugar e eu não consigo mais copiar o lugar. Então vamos colocar aqui o aço que eu comprei. Está aqui Gerdau, fazer uma propaganda. Não estou ganhando nada, mas... Vamos lá, comprei o aço. Arrumo as fórmulas. Arrumo a fórmula. Aqui sai um porque eu puxei esse também, né? Pra puxar. Esse aqui era, peraí. Esse aqui que não era. Custo acumulado anterior eu não tenho. Então tá aqui. E como vai ser esse valor do aço? Ah, vamos dizer que seja 5.000 mês que vem e 5.000 mês que vem. Então eu não tenho mais esse aqui. Gastei tudo que eu tinha previsto em aço de pilares
ele virou comprometido. Então eu tive sobra de um lado, gasto do outro, ele sai da previsão, sai do orçado, vira fato. Então eu tenho agora para o mês que vem, eu já vou precisar fazer uma comparação dessa expectativa de gasto aqui, e assim eu vou levando mês a mês. Então essa é uma maneira extremamente eficiente de você lançar o teu orçamento, usar o ferramenta como guia diário na tua obra, você lançando aqui todas as compras, todos os acordos, todos os compromissos, todas as previsões de gastos, de acordo com o teu planejamento, e você consegue avaliar também a adequação do teu planejamento ao ritmo da sua obra e a tua capacidade financeira. Então, mês a mês eu faço esse trabalho. De novo, faço exatamente da mesma maneira como está aqui. Qualquer dúvida, recorro aqui na parte de ajuda para ver se não esqueceu nenhum passo, não pulou alguma coisa. Mantenho isso ao longo da obra, sempre de olho aqui na parte do equilíbrio financeiro do item, do grupo e depois do orçamento. Acabou a parte de estrutura e realmente ficou com um estouro aqui de R$5.000. Você já sabe, quando for fazer a parte de paredes, coberturas, outras atividades da obra que vem pela frente, que você tem aquela missão de recuperar aqueles R$5.000. Você vai ter o trabalho de buscar essa diferença. Quanto mais para o final da obra você deixar para recuperar isso, menos atividades você tem, e não só menos atividades em quantidade, as atividades de final da obra têm um impacto financeiro menor. Então, é sempre mais fácil você conseguir identificar, ajustar e consertar qualquer desvio de custo no começo da obra. Além de você ter todo o transcurso da obra para poder resolver, você tem atividades que têm um maior peso financeiro, né? Tomada de decisão e tudo mais. Então, essa é uma maneira muito eficiente, a ferramenta que eu utilizo mesmo de fato na parte de gestão de obra. Ela não é complicada, depois você acostuma a fazer esse copiar e colar e tal, pode ser uma novidade aí, mas ela também não tem nada de complicado. Só não pode esquecer salvar com outro nome, copiar e colar especial, primeiro a parte de custo, depois a parte de gasto, fazer a inclusão das atividades, ajustar as fórmulas e levar adiante. Isso entra no sangue, entra na sua rotina de gestão de obra, e você vai ter o domínio completo de tudo que está sendo gasto, de tudo que está sendo realizado. Agora, de novo, eu reforço 2 pontos muito importantes. O teu planejamento está estruturado com a mesma estrutura analítica de projeto do teu orçamento, senão você não consegue fazer essa associação de prazo. Aqui já fica um pouco sacrificado, quando a gente for ver valor agregado, então fica inviabilizado. Então é importante ter essa estrutura analítica de projeto compatível com o planejamento e com o orçamento. E o dia a dia da obra, compra, recebimento de material, logística, lançamento, apropriação, pagamento. Então toda essa parte de lançar os gastos, apropriar no item certo, isso é papel do responsável da obra. Não cabe só um administrativo. Quem sabe o material, onde está sendo usado, onde o funcionário está trabalhando, onde cada coisa se refere, é o responsável pela obra. Então ele tem essa informação para fazer o enquadramento correto aqui. Senão você vai estar lançando aço na parte de alvenaria e, por exemplo, cimento. Eu posso ter cimento na estrutura, eu posso ter cimento na alvenaria, eu posso ter cimento no revestimento, eu posso ter cimento na impermeabilização, eu posso ter cimento num monte de lugar. Agora, aonde eu vou lançar isso? Quem vai dizer isso é quem está no dia a dia da obra, sabe para que o cimento foi comprado, aonde ele foi utilizado, e quando chegar aqui, na hora de lançar o custo, sabe exatamente a que se refere, se está dentro do previsto ou se não está. Então, essa ferramenta é bastante útil. É uma forma importantíssima de você utilizar o orçamento para fazer ele acontecer. Isso é o uso do orçamento no monitoramento e controle da sua obra. Ou seja, o orçamento não é só aquele valor no final. Eu não estou aqui preocupado só se no final eu acertei quanto eu orcei lá no final, no começo. Eu faço acertar. A gente faz dar. O orçamento ele tem que ser construído, tanto na sua elaboração quanto na sua gestão, na sua condução. Ele tem que ser seguido e servir de ferramenta, de parâmetro para você conduzir a sua obra. Essa planilha já toda formatada, com a ajuda, com as especificações aqui tudo certinho, só que sem os dados, mas com a identificação dos grupos da mesma forma da planilha de orçamento, está disponível para você baixar nessa aula. Fica à vontade para mexer, usar, mudar, alterar da forma que você achar melhor. Isso é uma ajuda para iniciar o teu processo,
mas cada hora você pode mexer. Eu tenho outras um pouco mais complexas do que elas, com resumos, com relatórios, mas aí já é a minha forma de trabalho e não adianta eu acelerar demais aqui se você ainda não acostumar com essa ferramenta. Então acostuma com essa, aos pouquinhos você vai conduzindo aí alguns dados, como eu comentei, de fluxo de gasto ao longo do mês, compatibilização previsto com realizado para ver se a sua precisão na estimativa está legal, se o teu planejamento está bom, mas já é uma excelente base de informação para você ter sucesso aí na condução da sua obra.